E se a realidade que a gente vê lá fora for, na verdade, só um espelho do nosso mundo aqui dentro? Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa, a de que nós não reagimos exatamente ao que acontece, mas sim à história que a gente se conta sobre o que acontece. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Para começar, imagina só uma cena bem comum, que talvez já tenha acontecido com muita gente. Você acaba uma apresentação importante e aquele colega, sabe, aquela pessoa cuja opinião realmente importa, não fala nada, fica num silêncio total. O que passa pela cabeça nesse exato momento? É quase automático, né? A mente dispara na hora. Ele odiou. É um salto, uma conclusão negativa que surge para preencher aquele vazio desconfortável do silêncio. Mas espera aí, vamos dar um passo para trás. O que de fato aconteceu ali? Entre o evento, o silêncio do colega, e a nossa interpretação, ele odiou, existe um intervalo. Um espacinho. E é exatamente esse espaço silencioso que a gente vai explorar agora. E isso nos leva direto para o nosso primeiro conceito-chave de hoje, o espaço entre e o papel fundamental do nosso observador interior. Então, o que é esse tal de espaço entre? Bom, é esse intervalo de silêncio entre algo que acontece no mundo e a forma como a gente percebe isso internamente. A gente foi meio que ensinado a procurar as respostas lá fora, sabe? Nos eventos, nas outras pessoas. Mas a verdadeira mágica, a interpretação, acontece aqui dentro, nesse espaço. E olha, o que é mais interessante nesse slide é como ele deixa tudo bem claro. De um lado a gente tem o fato. O café esfriou. Ponto. É algo neutro. Do outro lado vem a interpretação. Minha manhã está arruinada. Percebe? O sofrimento não vem do café frio, mas da história que a gente cria em cima dele. E essa citação aqui resume tudo de um jeito brilhante. Não reagimos ao fato em si, mas ao significado que damos a ele. Ou seja, o ponto crucial é que a nossa reação emocional não é o evento, mas sim a nossa própria legenda sobre o evento. O mundo é como um texto que a gente está o tempo todo lendo e interpretando. Certo? Agora vamos um pouco mais fundo e entender como nosso mundo funciona como um verdadeiro espelho, refletindo os padrões que a gente mesmo cria internamente. Ah, essa frase. Isso sempre acontece comigo. Quem nunca falou ou pelo menos pensou isso, né? Parece até uma descrição do destino, uma constatação de como a vida é pra gente. Mas aqui vem a pergunta que pode virar o jogo. Será que isso é destino mesmo? Ou é um padrão de interpretação que se autorrealiza? Muitas vezes, a nossa consciência tende a procurar e a encontrar as provas que confirmam aquilo em que ela já acredita. E esse slide aqui ilustra esse ciclo perfeitamente. Tudo começa com uma expectativa. A partir daí, a nossa percepção vira uma espécie de filtro, que só deixa passar o que combina com essa expectativa. A nossa reação é baseada nessa realidade filtrada. E, no fim das contas, vem a confirmação. O mundo parece que só está dizendo, viu, eu te avisei. Ele não impõe uma realidade. Ele responde ao jeito que a gente se coloca diante dele. Num nível mais profundo, as coisas simplesmente são. O café esfria, a chuva cai, são eventos neutros. O problema é que a nossa mente não costuma aceitar essa neutralidade. Ela tem essa necessidade de classificar, de julgar, de comparar. E é justamente nesse excesso de interpretação que muitas vezes nasce o sofrimento. Bom, até agora falamos do indivíduo. Mas e quando a gente amplia isso para o coletivo? Aí entra em cena o que a gente pode chamar de a ressonância não dita. É que a nossa consciência não é uma ilha. Ela faz parte de um campo coletivo, que é moldado por coisas que todos nós compartilhamos, como a língua, a cultura. Isso quer dizer que quando uma pessoa muda sua forma de perceber as coisas, ela não muda só a própria vida, mas mexe, nem que seja um pouquinho, com todo esse campo comum. Pensa num exemplo bem simples. Uma pessoa entra numa sala e ela está visivelmente tensa, carregando um peso. E mesmo antes de uma única palavra ser dita, o que acontece? A gente sente, né? A atmosfera do lugar se contrai. O clima muda. Todo mundo ali percebe. O nome disso é ressonância. E não é nada místico. É um princípio de comunicação. Nossos estados internos vazam. Eles se comunicam e influenciam o ambiente muito antes da gente abrir a boca para falar. Aquilo que a gente sustenta por dentro reverbera para fora. Ok, entendemos o mecanismo. E agora? Qual é o caminho? Isso nos traz para uma nova maneira de ser, a arte de habitar o agora. E aqui
está a grande virada de chave. A gente tende a pensar em transformação como uma luta para criar um mundo novo, diferente, lá fora. Mas talvez a verdadeira transformação seja aprender a habitar esse mundo exatamente como ele é, só que de uma maneira diferente. A mudança está em como a gente participa do jogo, não em tentar mudar o tabuleiro inteiro. O material de onde tiramos isso usa uma metáfora linda. É como alguém que está reaprendendo a andar, só que agora prestando atenção em cada passo. De repente, essa pessoa percebe: ué? O caminho sempre esteve aqui. O que faltava não era um caminho novo, o que faltava era a presença para caminhar nele. E, para a gente fechar, chegamos no ponto final. Na pergunta que, de verdade, pode mudar tudo. A mudança definitiva. A nossa pergunta padrão é sempre sobre o que vem de fora, né? O que o mundo está me trazendo hoje, o que a vida está jogando na minha direção. Mas a investigação mais profunda e mais transformadora vira essa lógica completamente de cabeça para baixo. A pergunta é esta: de que lugar eu estou encontrando o mundo hoje? É a partir da calma, da raiva, do medo, da abertura? Essa pergunta nos devolve o protagonismo, mudando o foco do que acontece para nós para o lugar de onde nós operamos. E essa talvez seja a mudança mais poderosa de todas. Uma mudança que começa e termina bem aqui, dentro da gente. Obrigado por acompanhar essa reflexão.